advocacia previdenciária, às vezes surgem algumas fórmulas prontas que a gente tem que ter um pouco de cuidado antes de fazer a aplicação. Uma delas é que dentro do seu pedido de benefício por incapacidade, você tem que pedir as 3 modalidades para o seu cliente. Muita gente fala que o ideal é que você peça um benefício por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença, benefício por incapacidade permanente, a antiga aposentadoria por invalidez e o auxílio-acidente. Mas a questão toda é que, para cada tipo de benefício, a gente precisa de um tipo de comprovação. E aí, como é que faz? Veja que, normalmente, o seu cliente só vai preencher um tipo de requisito. E óbvio que tem uma questão aí de falar, porque a gente não tem conhecimento técnico médico, mas com base na documentação a gente consegue fazer essa análise. Então, quando a gente entende a finalidade de prova que a gente vai fazer no tipo de benefício, isso fica muito mais fácil de construir sua petição inicial. Vamos lá. Quando a gente fala de um auxílio por incapacidade temporária e um antigo auxílio-doença, a gente tem que comprovar que aquele cliente não consegue trabalhar naquele momento, que ele vai melhorar, mas naquele momento ele não melhorou ainda e não consegue trabalhar. E aí a gente tem que distinguir, porque às vezes, sinceramente, o cliente não quer voltar à atividade laboral, mas isso não quer dizer que ele está incapaz, porque ter uma doença não quer dizer que você tem uma incapacidade. E aí a gente tem que ter um olhar clínico para analisar ali a vontade do cliente junto com a documentação, porque você não adianta, gente. Fato sem documento não funciona para nada. Segundo tipo de benefício, aposentadoria por incapacidade permanente, benefício por incapacidade permanente, antiga aposentadoria por invalidez. A pessoa não consegue trabalhar de jeito nenhum. Ela não tem uma perspectiva de melhora. E por fim, o auxílio-acidente, que você tem que comprovar, olha, tem uma sequela, tem. Meu cliente não consegue exercer 100% das atividades dele, mas ele ainda consegue trabalhar com um pouquinho de déficit. Aí é outro tipo de comprovação de prova, outro tipo de quisitação. Todos esses tipos de pedido vão exigir um tipo de quisitação. E os quesitos sempre vão ser artesanais, eles sempre vão ser para aquele caso concreto. Então a gente tem que tomar cuidado, porque quando você não sabe o que você vai provar, você não sabe muito bem o que vai quisitar. Tá joia? Então a gente tem que analisar sobre essas 3 óticas, tá? Por isso que regrinha pronta dentro do direito previdenciário é muito complicado e a gente tem que analisar o caso concreto. Com um vídeo um pouco longo, mas é porque a gente vê bastante quando chega no escritório aquelas petições pré-prontas, que ele pediu, se não der isso, que dê isso, que dê aquilo. Cada benefício é um tipo de coeficiente diferente e às vezes tem a questão da comprovação do cliente. Aí você pode queimar uma ficha de depois de um tempo de tratamento do cliente, vamos supor, num benefício por incapacidade temporária, dele fazer um tratamento, depois consolidar a sequela e aí você pedir um auxílio-acidente. Aí você acaba perdendo essas oportunidades por conta de uma fórmula pré-pronta. E às vezes o que o cliente quer não é o que ele necessita, até porque você que tem conhecimento técnico. Às vezes os peritos e os médicos confundem os tipos de benefício, porque na realidade eles não têm conhecimento técnico jurídico, uns quer ter, você olha lá e fala, né? Os laudos periciais, você vai olhar, dá uma alienada ali, mas o conhecimento técnico jurídico somos nós que temos. E acontece constantemente desse laudo pericial ele vir com um tipo de comprovação que não é exigida para o benefício. Então, já entrei com auxílio-acidente, que o perito analisou se ele tinha incapacidade laboral total, e essa não era a discussão. A gente tem que estar com o olho treinado. Um beijo, até o próximo vídeo. E antes que eu me esqueça, entra no grupo do Mapa, que em breve vão abrir novas turmas para o Mapa Start. E ali no grupo você consegue participar dos aulões ao vivo, que o pessoal do grupo escolhe o tema. Eu te espero lá, um beijo.